Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de programação, lógica de programação. Vamos agora falar um pouquinho, dando continuidade ao assunto inicial, agora nós vamos desenvolver a parte da lógica. Nós vamos entender como esse desenvolvimento vai acontecer e isso vai ocorrer em dois momentos. Esse primeiro momento, então, vamos entender um pouquinho o que seriam os algoritmos, né? Para o desenvolvimento de algoritmos, a gente tem que entender aquela parte da aula anterior. Nós falamos de três tipos de algoritmos: descrição narrativa, fluxograma ou diagrama de blocos e português estruturado ou Portugal, são nomes atribuídos a esse tipo de algoritmo. Falando um pouquinho de cada um deles. A descrição narrativa nada mais é do que uma elaboração de passos, de etapas. Nós vamos ver um exemplo com cada uma delas na próxima aula, tá bom? Mas é uma elaboração de passos, de etapas que vão permitir que a gente construa um modelo de lógica, sempre envolvendo a ideia de entrada, processamento e saída. Fluxograma ou diagrama de blocos, a gente tem a elaboração da lógica utilizando simbologia gráfica, símbolos que vão identificar processos no meio do desenvolvimento de um algoritmo, desenvolvimento de um programa. Eu tenho símbolos que identificam entrada, símbolos que identificam processamento e símbolos que identificam saída. Existem algumas particularidades, algumas ideias um pouco diferentes que autores diferentes utilizam dentro da demonstração desses tipos de algoritmos, mas no final das contas é praticamente a mesma representação. E por final nós temos o português estruturado, que é uma ideia de um algoritmo, só existe para nós aqui, tá, no Brasil, que é a representação da lógica no formato que mais chegue próximo de uma linguagem de programação. O que foi pensado com esse modelo de algoritmo? Vamos pegar a linguagem Pascal, que é uma linguagem um pouco mais antiga, converter suas instruções para português em vez de inglês e elaborar uma sintaxe, elaborar um formato para que a gente consiga explicar a lógica de programação dentro de algo que se assemelha, que chega bem próximo a um programa de computador, né? E aí acontece que uma empresa desenvolveu um compilador desse tipo de algoritmo. Compilador é o tipo de programa que vai pegar as suas instruções e fazê-la executar, né? Pega essas instruções e desenvolve essas instruções, fazendo como se fosse um programa mesmo. Eu coloquei aqui na sugestão, olha só, programa VisualG ou VisualG para elaboração dos algoritmos. Se você quiser procurar o programa, baixar e instalar esse programa, vai ser de ajuda nesse início para que você consiga elaborar e ver a execução desses algoritmos, que é o mais interessante. Tudo bem? Então esse algoritmo no formato de português estruturado é algo que a gente vai aprender a executar, aprender a dar um formato para esse tipo de algoritmo então. Esses três formatos de algoritmos são os mais utilizados e os mais, assim, na grande maioria, os únicos previstos para a programação estruturada. A gente não está falando, por enquanto, em orientação a objeto, que é uma outra forma de desenvolvimento de sistemas. Vamos falar apenas do desenvolvimento estruturado, metodologia que a gente chama de top-down. As instruções são executadas do início até a última instrução do programa. Vamos dar uma olhadinha nos esquemas aqui. Para eu começar esse desenvolvimento de algoritmos, então, eu tenho que conhecer algumas estruturas aqui. Estruturas básicas que a gente vai ter durante esse período de desenvolvimento de lógica. Instruções de entrada e saída, sempre muito necessárias. Essas instruções são as responsáveis por criar uma interação entre o usuário e o programa. Então, em alguns momentos, o programa vai solicitar informações ao usuário, em outros momentos o usuário vai fornecer informações ao programa. Esse processo acontece o tempo todo no momento em que uma lógica está em execução. Além de entrada e saída, a gente tem variáveis de memória e tipos primitivos de dados. A gente vai entender direitinho o que é o papel de uma variável de memória e qual tipo primitivo de dado se associam a essas variáveis de memória. E nós vamos conhecer também os operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Essas três estruturas aqui são as três únicas necessárias para que a gente comece a desenvolver os primeiros modelos de algoritmos, sempre associados aí à lógica de programação e ao formato como nós vamos desenvolver isso daqui, olha só, entrada, processamento e saída. Para que eu consiga construir isso daqui usando um programa, construindo um algoritmo, eu preciso conhecer no mínimo essas três estruturas. E é isso que a gente vai dar continuidade agora. Entrada de dados são informações iniciais, ou simplesmente dados iniciais que nós vamos ter ao longo do processo.
Processamento é a manipulação desses dados iniciais, é o tratamento que a gente vai atribuir para esses dados iniciais. E a saída é a apresentação de resultados. É o momento ali que o seu programa diz, olha só, partindo dessas informações iniciais, a gente fez esse tipo de processamento e nós então conseguimos esses resultados finais aqui. Esses resultados que eu comentei na aula anterior, eles são previstos, são resultados previsíveis. Se você está fazendo um programa para calcular a soma de dois números e você sabe que os números num teste realizado foi 2 e 2, você sabe que o resultado final tem que ser 4. Essa previsibilidade, então, ela tem que fazer parte do desenvolvimento de software. Você tem que conhecer qual o resultado final que você espera a partir de um processamento iniciado. Tudo bem? Bom, algoritmos em português estruturado. A gente vai detalhar isso daqui melhor, mas o que a gente precisa inicialmente? A comunicação dentro desse algoritmo vai ocorrer por forma de instruções. Então, dentro desse modelo, quando o seu programa, esse quadrinho é bem importante para a gente fixar essa ideia geral aqui. Quando o seu programa necessitar apresentar qualquer informação para o usuário, nós temos que utilizar no programa uma instrução de saída. Então, instrução de saída, veja, saída e entrada aqui de instruções não tem a ver necessariamente com o processo de tratamento de informação. Entrada, processamento e saída. Tá? Isso daqui é um processo visto em um conjunto, em um todo. E aqui são instruções de entrada e saída. Ainda não se correlacionam com essa ideia geral aqui. Então, quando o seu programa ou o seu algoritmo precisar mostrar uma informação para o usuário desse programa, desse algoritmo, vamos utilizar uma instrução de saída. Quando o usuário for responder a uma solicitação do programa, fornecendo algum dado, alguma informação, nós utilizaremos uma instrução de entrada. Temos que começar a pensar como programadores agora. Vocês não são mais usuários, são programadores de sistemas. Então, saída para nós é algo que o programa solicita ao usuário. Entrada é algo que o usuário repassa para o programa. Então, dentro dessas funções aqui, as interações, as comunicações vão acontecendo e o seu programa, então, vai dando andamento na lógica e andamento naquilo que ele deseja executar. Então, saída aqui no VisuAlg, lá no nosso algoritmo em português estruturado, vai ser feita pela instrução escreva, nós vamos aprender com detalhes como ela funciona, e a entrada de dados vai ser feita com a instrução leia. Também vamos aprender como utilizar a instrução. Então, o que nós temos até agora? Estrutura da lógica de programação e o tratamento de informação dividido em entrada, processamento e saída. E para que a gente comece a construir uma lógica de programação agora, pensa na receita de bolo. Para que eu possa elaborar uma receita de um problema, que é a solução desse problema, eu vou ter então um conjunto de estruturas. Instruções de entrada e saída, variáveis de memória e operadores. É isso então que a gente vai dar sequência numa próxima aula. Por agora, então, vamos ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.